E ainda falando de violência doméstica, violência contra a mulher, um dos tipos de violência contra as mulheres é a violência sexual. A gente está sempre trazendo casos aqui, mulheres que são vítimas de abuso, crianças que são vítimas, às vezes até dentro de casa, né, gente? E os números que a gente vai trazer aqui são alarmantes. Quase 70% das pessoas atendidas por suspeita de violência sexual são meninas menores de idade. Esses dados são da Polícia Civil, que divulgou o perfil das mulheres atendidas no Espaço Lilás. O Espaço Lilás foi criado para dar acolhimento e atendimento especializado a mulheres, crianças, adolescentes, vítimas de violência sexual e doméstica. Fica dentro do IML de Vitória. Vocês sabiam que tinha essa estrutura lá dentro do IML? Muita gente não sabe, né? E é uma estrutura humanizada, viu, pessoal? Tem consultório médico, tem atendimento psicossocial, tem brinquedoteca para as crianças que vão ser atendidas por lá. Vamos entender melhor esse cenário, falar sobre a subnotificação. Tem muitas vítimas que não buscam ajuda, entender qual o perfil dessas vítimas. Eu estou aqui com a Laís Coimbra, que é perita, médica legista, chefe do Departamento Psicossocial do IML de Vitória. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Mas a gente traz dados importantes e que chamam muita atenção. Vocês que estão na linha de frente ali diariamente, no atendimento a essas meninas, essas mulheres, o que esses dados representam para vocês no dia a dia? É chocante, né? São muitas crianças e adolescentes. É chocante, né? São dados que a gente traz depois de compilados aí pela Polícia Científica que está numa crescente, infelizmente, ou felizmente, porque também sabemos que tem muitos casos de subnotificações por medo, por não entender que aquilo que eles estão sofrendo ali, às vezes é uma criança, não entende que é um abuso. Então tem uma taxa aproximadamente de 61% de subnotificação. Então, assim, a tendência é realmente aumentar esse tanto de exames que nós fazemos dentro do IML de Vitória. Nossa, muita subnotificação. Quando a gente fala subnotificação, é como o doutor explicou, são vítimas que não vão lá fazer a denúncia e que às vezes, assim como essa moça que a gente ouviu na entrevista de Cariacica, há 30 anos sofrendo dentro de casa, sendo agredida, vítima de abuso psicológico, físico, enfim, não procura ajuda. Agora, além da idade e do sexo, o que chama a atenção na hora desses atendimentos em relação a essas vítimas, doutora? Chama atenção que, como você bem colocou, o nosso espaço ele foi criado a princípio para atendimento apenas de vítimas de violência sexual. Porém, quando a gente via que essa vítima de violência sexual chegava com a família, então chegava a mãe, chegava os irmãos, chegava, por quê? Por falta mesmo de estrutura, por falta de não conseguir ficar com os outros irmãos em casa, como que a mãe, né, vai dividir? Então a gente começou a prestar atenção que essas vítimas de violência, tanto sexual quanto doméstica, elas existe um contexto familiar muito grande neles, sabe? Então a gente percebeu que tinha que ser acolhido não só a vítima, como a família. Então, por isso que a gente atende não só vítimas de violência sexual, hoje no IML, como também vítimas de violência domésticas que são encaminhadas pelas delegacias de polícia. Perfeito. Normalmente, como é que essa vítima chega, né? Você falou que, assim, algumas são mães, chegam acompanhadas dos próprios filhos, mas elas chegam normalmente muito machucadas, vocês percebem uma vulnerabilidade, não só física, né? A gente percebe que a mulher, ela, às vezes, está sendo vítima de violência psicológica ali já por muito tempo, por muitos anos. O que vocês percebem? Como que essa vítima chega para o atendimento? Existem vítimas de todos os jeitos, né? Mas a gente vê que, numa grande maioria, elas chegam com um abalo psicológico muito grande, tanto as crianças quanto as mães. E também chegam, às vezes, muito machucadas, né? Às vezes a gente tem até que ir nos hospitais para fazer essa perícia, uma vez que a pessoa está internada, sabe? De tão machucada e lesionada que ela foi. E elas chegam com muitas dúvidas, tá? Elas não sabem o que esperam, o que vai acontecer. Então é aquele medo de, ai meu Deus, eu vou voltar para minha casa. E o meu agressor vai estar dentro de casa. O meu agressor vai estar dentro de casa, sabe? Então é aquele medo, até o medo do exame, porque é um exame muito íntimo, é uma perícia íntima. Então elas chegam com dúvidas, sabe? Muitas dúvidas, muito vulneráveis, com muito medo. É assim que elas chegam. Você falou dessa questão do exame. Como é importante essa mulher encontrar outra mulher na hora desse atendimento? Porque ela já foi vítima ali, grande parte, de um homem. E quando já está vulnerável, já está machucada, já está sofrendo.
e como é importante ela ser acolhida por outra mulher, né? Tanto na parte médica, na hora de fazer o exame, na parte psicológica também, enfim. Ter esse suporte ali é extremamente importante de outras mulheres também, né, doutora? Com certeza. Quando o Espaço Lilás foi criado, teve realmente essa prerrogativa de que as vítimas de violência sexual e doméstica, mulheres, que fossem atendidas por profissionais do sexo feminino. Justamente por isso, ela já vem fragilizada, o abusador geralmente é do sexo masculino, é um exame muito íntimo, sabe? Que ela precisa ali de um acolhimento, de uma pessoa que entenda ali, que não tá ali para julgá-la, sabe? Então, isso faz uma grande diferença. É importante explicar também que no horário comercial que funciona o Espaço Lilás, são as médicas legistas do sexo feminino que atuam nele e as profissionais psicólogas e assistentes sociais também do sexo feminino. Então, ela chega num ambiente acolhedor, com uma escutativa para ela, a gente tira as dúvidas e faz o ambiente pericial ficar um pouco menos ambiente policial, sabe? Aquele ambiente mais acolhedor e menos tenso, sabe? Com certeza, que ela já chega ali muito nervosa, muito tensa e com muito medo, como você colocou. Tem alguma história nesse tempo aí de atendimento do Espaço Lilás, ali no IML, que te chamou mais atenção, doutora Laís, que te marcou? São muitas histórias diárias que vocês vivem ali na linha de frente, acredito que todas elas tocam vocês de alguma maneira e chamam a atenção, mas teve alguma que te marcou que você pudesse compartilhar com a gente? Teve uma que me marcou pela questão do vestígio, né? Que quando a gente chega no ambiente pericial, a gente está ali para coleta de vestígio. Só que é importante explicar que a coleta de vestígio ela é uma das provas que a Polícia Civil tem para colocar no inquérito, tá? Contra o abusador. E aí, uma vítima, ela chegou e, na época, o abusador era o próprio pai, ela chegou com a mãe, ela chegou muito nervosa e ela ainda relatou, mas ele não tocou em mim, ele não tocou na minha genitália, mas ele fez atos obscenos e chegou a jogar algo na minha mão. Só que eu já lavei a mão, mas isso foi assim ontem, à noite. E a gente conseguiu fazer uma coleta precisa e conseguimos pegar, inclusive, o DNA do agressor. Então, assim, a importância de denunciar a tempo, a importância do tempo da coleta dos vestígios. E elas têm 72 horas, quando elas sofrem a conjunção carnal de fato, para tomar os profiláticos de infecções sexualmente transmissíveis, tá? E profilaxia de gravidez também. Então, o prazo é muito importante para o exame pericial, tá? E quando a gente fala de adolescentes e crianças, como é importante que a família dentro de casa esteja atenta para escutar essas meninas e meninos, porque meninos também são vítimas dentro de casa, que às vezes não dá atenção, acha que é coisa de criança e muitas vezes dentro de casa ou com pessoas próximas que essa violência acaba acontecendo, né, doutora? Exatamente. Tem o perfil, né, do abusador que já está traçado no Fórum de Segurança Pública. Geralmente, um abusador, ele é conhecido da família, da criança, e os abusos acontecem, em sua maioria, dentro da própria residência. Então, é importante, sim, o familiar, o cuidador, o responsável, estar bem atento aos sinais, porque também não existe sinal e sintoma característico de abuso. Então, é isso, é uma escutativa, é um acolhimento dessa vítima. Uma mudança de comportamento sutil ali, mas tem que estar atento. Tem que estar atento e denunciar, porque aí o inquérito policial vai fazer o trabalho da investigação. Com certeza. Agora, vamos falar um pouco sobre esse Espaço Lilás que funciona no IML, né? Muita gente não conhecia, eu também não sabia que funcionava. A gente sabe da Sala das Marias, né? Alguns outros espaços lilás que estão espalhados, distribuídos ali. E agora no IML, como é que funciona? Que profissionais que esse espaço disponibiliza para essas vítimas? O Espaço Lilás, ele disponibiliza as médicas legistas que atuam dentro do consultório, que é um consultório preparado ginecológico, tá, para a violência sexual. Incrível. Além disso, tem psicólogos e assistentes sociais, que fazem essa escutativa, o acolhimento da vítima e também fazem os devidos encaminhamentos, tá, para a rede de proteção, porque a gente sempre costuma dizer que não existe um órgão, né, de proteção à vítima de violência. É sempre uma rede de proteção. Então, a pessoa que chega abalada, ela não vai fazer o tratamento psicológico ali naquele espaço, mas ela vai ser encaminhada, direcionada à rede de proteção municipal ou estadual. Perfeito. É uma sala, né? É um espaço com várias salas, né? Isso, é um espaço que ele tem a recepção, que já é mais acolhedora, tem brinquedoteca, tem televisão para as crianças que precisam ver desenho, tem um banheiro privativo, acho isso muito importante de ser falado, porque as vítimas vão precisar trocar de roupa, é um exame ginecológico, né? Então elas têm um banheiro próprio para elas,
tem a sala de atendimento psicossocial e tem a sala da perícia médica, que é a maca ginecológica especializada com uma médica legista do sexo feminino para atender. Que incrível, que importante. Como é que está o atendimento das demandas hoje, doutora Laís? A demanda tem crescido? Vocês estão conseguindo dar conta dessa demanda? A demanda está crescendo a cada ano, são mais ou menos cerca de 1.100 atendimentos só de sexologia forense, que são das violências sexuais. Esse ano, final de julho, a gente já está com mais de 560 casos. Meu Deus. Ou seja, se continuar nessa rota ascendente, a tendência é só aumentar. Gente, são muitos casos. São muitos casos, infelizmente. Meu Deus, e é como você falou, isso é sinal de que as vítimas estão também procurando mais, estão... procurando a polícia para denunciar seus abusadores. Isso é um ponto positivo nessa história. Agora, quais são os maiores desafios, né? Acho que a subnotificação é um super desafio, que às vezes quando a vítima vai lá, ela já está sendo vítima há muito tempo. Mas o que vocês enfrentam de desafio para investigar e para comprovar que aquela mulher, que aquela menina ali está sendo vítima de fato? Um dos maiores desafios, como você pontuou muito bem, é a subnotificação, mas é também até a vítima entender que ela sofreu um abuso, porque um ato libidinoso é um abuso sexual. Então, às vezes, é uma passada de mão, às vezes é uma encostada na genitália. Então, até a vítima entender o abuso que ela sofreu e registrar a queixa e chegar no IML, a gente perde um pouco das possibilidades de coleta de vestígio. Como eu disse, não é a única prova, mas é uma prova muito interessante de se ter. Então é importante que faça a notificação o mais rápido possível para que essa coleta de vestígio aconteça num prazo máximo de uma semana, que é até onde mais ou menos a coleta pode conseguir capturar ali a prova material. Perfeito, doutora. Que recado que você deixa para quem está assistindo a gente que sofre violência doméstica? Marcou muita entrevista que a gente ouviu antes da nossa conversa começar. Uma senhora que sofria violência dentro de casa há 30 anos e só depois desse tempo todo que ela buscou ajuda. Que recado que você dá? Como é que pode dar o primeiro passo, né? Você está falando desse atendimento que já é um diferencial muito grande para as vítimas que têm esse receio de buscar ajuda. Como é que essa pessoa que está assistindo a gente pode dar o primeiro passo? O primeiro passo, com certeza, é você entender que você é uma vítima e procurar apoio com a Polícia Civil. Vai na delegacia, tem delegacias especializadas de atendimento à mulher, delegacia especializada de proteção a crianças e adolescentes, e presta o depoimento e vai fazer as coletas de vestígio para que o abusador tenha o fim que ele merece ter, sabe? Que a justiça possa ser feita. Com certeza. A gente conversou com a doutora Laís Coimbra, perita médica, legista, chefe do Departamento Psicossocial do Instituto Médico Legal de Vitória. O assunto deixa a gente muito angustiado. São dados extremamente chocantes. A gente fica angustiada pensando nessas meninas e mulheres sofrendo dentro de casa. Mas é preciso falar. E é preciso que essas vítimas saibam que existe um atendimento diferenciado e funcional, que funciona para você que está precisando buscar ajuda. Doutora Laís, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Valeu. Muito obrigada.